Desde sempre escutamos histórias de como salvamos a vida dos animais. Hoje vamos conhecer o outro lado da história e escutar 3 relatos emocionantes. Então, a minha história com o meu gatinho, ela começa em 2018. Em agosto de 2018, eu perdi um tio meu, eu era muito próxima dele. E foi uma morte que me baqueou muito, o processo do luto foi muito difícil. E aí, no finzinho de 2018, ali dezembro, comecinho de janeiro de 2019, eu cismei que eu precisava de uma companhia, porque era o ano que eu ia fazer o terceiro ano do ensino médio e eu sabia que eu ia ficar maluca com o vestibular e tudo mais. E eu achei esse anúncio dessa moça no Facebook, vendendo gatinhos. A mãe dela era de Valadares, né, a cidade aqui perto, e ela não tinha mais condição de cuidar dos animais que ela tinha. E aí eu vi a fotinha do gatinho frajalinha, desse tamanho, comendo uma ração lenta, para dizer o mínimo. E ele era tão fofinho, e assim, a parte branca dele tava marrom de terra. E naquele momento ali foi assim, o ápice do meu amor por ele. Eu me apaixonei à primeira vista e eu já virei pra minha mãe com o anúncio do Facebook falando: mãe, esse é o Saturno, a gente vai adotar ele. E nisso eu já tinha mandado mensagem pra moça, já tinha organizado tudo. E eu deixei passar uns dias para ele poder acabar de ser amamentado. Em fevereiro, uma semana depois do meu aniversário, eu peguei o Saturno com a moça. Assim, o primeiro momento que eu encontrei com ele foi assim, também muito marcante na nossa relação, porque ele veio dentro de uma caixinha de papelão tão pequenininha que eu falei assim, não é possível que tenha um animal aqui dentro. E realmente tinha um gatinho muito fofinho. E o Saturno, ele assim, ele salvou minha vida, porque o luto era um processo muito difícil e foi uma morte muito emblemática pra mim, porque é um luto que as pessoas não lidam muito comumente, que é o luto por suicídio. Então era uma coisa que eu não tinha apoio, eu não tinha pessoas pra quem contar, e sempre que eu contava era tipo, ou a reação de pena muito extrema, tipo, meu Deus, mas por que ele fez isso, nananana, ou era tipo, nossa, mas você sabe que pessoas que cometem suicídio vão pro inferno. Era esses dois extremos. Então, ter o Saturno na minha vida foi literalmente assim, salvar a minha vida de um limbo de ansiedade e depressão que eu não sei o que eu faria sem ele. A gente fala lá em casa que a gente não sabe se eu estaria aqui hoje, de verdade. E o nome dele também vem desse processo do luto, porque eu, desde pequenininha, eu sou uma aficionada por mitologia. Então, Saturno é o equivalente a Cronos, que é o deus do tempo. E o meu tio mesmo falava que o tempo cura tudo. Então, o melhor jeito de homenagear ele foi dando o nome do Saturno de Saturno, para ele sempre me lembrar que o tempo ia curar as coisas. Então, desde que ele chegou, eu tenho uma relação muito mais afetuosa com a vida, principalmente assim, de sair e voltar para casa, porque eu sei que ele vai estar me esperando, eu sei que eu vou chegar, ele vai estar atrás da porta, já miando que nem um louco, pedindo carinho. E assim que eu fiz 18 anos, né, foi logo ali em 2020, eu decidi marcar o Saturno na minha pele, porque eu queria muito fazer uma primeira tatuagem e minha mãe falou que eu só poderia fazer se fosse algo com muito significado. Então, eu acho que esse lembrete da vida, que o tempo cura as coisas, era a coisa mais marcante que eu podia tatuar. E eu fiz um desenho dele numa aula, ele dormindo numa posição super bonitinha, que parecia um planetinha. E eu decidi tatuar ele literalmente em forma de Saturno. E é uma tatuagem que até hoje as pessoas olham pra mim, mas por que você tem um planeta tatuado? E aí quando chegam perto do meu braço, ficam, meu Deus, é um gato! E eu fico, sim, é o meu gato, e é o nome dele. Então toda vez que eu conto essa história é super divertido. E assim, lá em casa, ele é mais membro da minha família que muito membro da minha família. Hoje a gente fala que quem mora lá em casa somos eu, minha mãe e o gato. Porque ele é quem fica mais em casa, na verdade. Então é tudo no tempo dele, do jeito dele. Tem cama dele pela casa toda, tem brinquedo pela casa toda. A gente adaptou a nossa vida em prol do Saturno e às vezes assim, as coisas vão se mover, mas no fim do dia o que importa é estar a gente deitadinho na cama, fazendo carinho nele enquanto ele ronrona. E é assim, meu combustível. Então agora, por exemplo, eu tô terminando a faculdade, o TCC tá aqui e toda vez que eu sento para escrever, ele tem um cantinho da minha mesa que ele dorme. Então ele tem sido meu combustível para poder fazer muita coisa acontecer. E ele virou o amor de todo mundo lá de casa, até as minhas tias que não gostavam de gato, hoje vão lá para casa, enchem ele de carinho. Ele é uma criança, mas assim, foi isso, assim, o Saturno ele realmente salvou a minha vida, sem meias verdades nessa frase. Eu acho que eu preciso começar isso aqui falando que nunca houve um momento na minha vida que eu não tive animal em casa. Eu sempre tive cachorro a minha vida inteira. E proteção animal é uma pauta muito enfática na minha família. Minha mãe sempre foi o tipo de pessoa que pegava vira-lata na rua e levava pra casa. Então eu cresci sempre com essa cultura.
Agora, um cachorrinho que marcou muito, tanto a mim quanto a minha mãe, foi a Preta Maria, ou Pretinha para os íntimos, porque ela apareceu pra gente no momento que a gente precisava muito de amor. Eu estudava no Colégio Granbury, e aí um dia minha mãe foi me levar na aula e tinha essa cachorrinha que estava lá na rua, pulando, fazendo festinha pra cima de todo mundo, e minha mãe resolveu brincar. Ela fala, não, eu vou abrir a porta aqui do carro, se ela entrar no carro, ela vai morar com a gente. Não deu outra, minha mãe abriu a porta do carro e ela entrou na mesma hora, sem nem pensar. Só que a questão toda por trás disso é o momento em que isso aconteceu, porque a minha mãe e meu pai estavam se divorciando nessa época, então a Pretinha ela veio realmente para trazer amor para nossa casa. Hoje em dia minha mãe brinca que se livrar do marido e ficar com o cachorro foi a melhor coisa que ela podia ter feito, mas no momento, óbvio, levado em consideração a fragilidade da situação, foi muito importante a Preta lá, até porque o que a gente não sabia é que ela já estava prenha, ela estava esperando 4 filhotinhos, daí há 2 meses nasceram lá em casa também, e assim, queríamos um pouquinho de amor, ganhamos 5 cachorrinhos, e essa história tem 8 anos, até hoje a Preta tá lá com a gente, e assim, ela é meu xodózinho, eu amo aquela cachorra mais do que tudo, e é realmente muito importante, porque desde aquele momento até todas as outras etapas que nós tivemos na vida, sejam elas boas ou ruins, a Preta Maria estava lá com a gente. Eu tô me formando no próximo semestre e eu já fiz as fotos para convite e tudo. E eu levei a Preta para tirar as fotos comigo. Então assim, não tem como não falar que os animaizinhos que estão com a gente são realmente a nossa fonte de amor e a nossa força ali na vida, porque eles acabam sempre se tornando os membros mais importantes da nossa família. A Alice veio mais ou menos em 2011, eu era bem novinha, a gente já tinha se mudado uma vez, mas tinha voltado para o Rio, que é de onde eu sou. E desde pequena eu sempre pedi muito por um cachorrinho, mas a gente morava numa casa muito pequena e os meus pais não queriam adotar por conta disso. Os meus pais, inclusive, brincavam muito com isso, porque eu chorava, esperneava que eu queria um cachorrinho. Tem foto minha chorando e tudo. E mais ou menos em 2011, eu tinha 7 anos, um amigo do meu pai tinha uma pincher e ela deu cria. Aí ele acabou pegando pra mim, inclusive ela veio com bastante problema e a gente teve que cuidar pra caramba. Depois de um tempo ela foi acompanhando a gente em todas as viagens, em todas as vezes que a gente se mudava. E foi ela que esteve comigo nos momentos mais difíceis. Eu sempre fui muito fechada, apesar de fazer amigo muito fácil e ser bem extrovertida. Eu nunca fui uma pessoa de falar muito sobre os meus sentimentos ou falar sobre o que eu sentia. Então, em momentos que eu me sentia muito sozinha ou que eu me sentia muito triste e que eu realmente ficava muito deprimida, ela era a pessoa que estava comigo. E quando eu não sabia com quem falar ou quando eu não sabia o que falar ou o que eu sentia, era ela que estava comigo. Ela vivia chorando e me abraçava e dormia comigo. E era ela que sempre foi a minha melhor amiga. Todos os momentos que eu mais lembro, principalmente quando eu era muito pequenininha, depois os meus pais não deixavam mais. Mas assim que eu me mudei da segunda vez, ela dormia sempre na cama comigo. E ela era muito pequenininha, mas ela sempre me chutava da cama. E eu acordava de madrugada no chão, porque ela me chutava desse tamanhozinho. Eu fiquei muito mal quando não pude trazer ela, porque eu sabia que ela ia ser essencial nesse processo de ficar sozinha e de ir de novo para uma nova cidade, e não ter ela foi muito difícil e ainda é, porque na minha casa eu não posso ter animal. Hoje em dia ela não mora mais com os meus pais, ela mora com a minha tia, porque eles também tiveram que se mudar para um outro lugar, mas ela tá bem cuidada e é isso que me faz ficar bem. Mesmo de longe, ela ainda me salva todos os dias, sempre que eu lembro de tudo que a gente passa junto e todas as vezes que ela esteve comigo.